Bom dia, turma, tudo bem com vocês? Galerinha, a gente vai ter hoje uma continuação da aula sobre a Primeira Guerra Mundial que eu iniciei na última videoaula da semana passada. E aí, lá na última videoaula, a gente viu os antecedentes, né? Antes do início dos conflitos da Primeira Guerra Mundial. Na aula de hoje, a gente vai ver a deflagração, o que aconteceu, o que foi a guerra, né? E o desfecho da mesma, tá bom? Lembrando que hoje a videoaula vai ser um pouquinho longa, então prestem bastante atenção e qualquer coisa, ao término do vídeo, retomem e assistam novamente para fixar ainda melhor as informações dessa videoaula, tá bom? Lembrando que as orientações sobre exercícios e tudo mais eu vou deixar lá na plataforma, tá bom? Então, após assistirem essa videoaula, prestem atenção no comando dos exercícios que eu vou passar lá na plataforma, beleza? Então vamos lá então. Primeira Guerra Mundial a gente viu na última aula que ela teve aqueles antecedentes, né? Todo o cenário pré-início dos conflitos, né? A Belle Époque, a ideia do pan-eslavismo, né? A criação de todos os impérios dos países que não tinham conseguido ganhar nada durante o período de colonização da África e da Ásia. E aí, a guerra vai começar de fato, então, a partir de agora. A partir do momento que a Alemanha, que ali a Sérvia, que o Império Austro-Húngaro está tentando aumentar seus domínios, é o momento que vai iniciar, então, os conflitos da Primeira Guerra Mundial. Logo, então, os países estavam comprometidos entre si pelas alianças e tratados de ajuda mútua em caso de conflito. Qualquer incidente que não fosse resolvido por meio da diplomacia poderia arrastar outras nações para a guerra. Por que existe a diplomacia? Por que existe essa forma de resolver os conflitos? Porque se a gente fosse resolver tudo que existe de conflito no planeta através de uma guerra, o mundo o mundo logo deixaria de existir, né? Porque todo dia nós temos uns conflitos diferentes para ser resolvidos entre os países. E se todos os conflitos a gente resolver em guerra, o mundo deixa de existir, tá bom? Então por isso que primeiramente, antes de começar a Primeira Guerra Mundial, os países tentavam resolver as coisas através da diplomacia. Acontece que chegou um determinado momento que isso não pôde mais ocorrer, tá bom? Logo a gente vai ter o fato que vai dar início à Primeira Guerra Mundial, o que a gente chama em história de estopim. Em história e outras ciências, por aí vai, literatura também, o estopim. O que é o estopim? É um fato, alguma coisa que dá início a algo. Então o estopim da Primeira Guerra Mundial, o fato que dá início à Primeira Guerra Mundial, é o assassinato de Francisco Ferdinando no dia 28 de junho de 1914. E quem era Francisco Ferdinando? Ele era herdeiro do Império Austro-Húngaro. A gente vai ver já já que o Império Austro-Húngaro é um dos principais impérios daquele período e eles estavam de um lado dessas alianças ali da Primeira Guerra Mundial, tá bom? Ele foi assassinado por um jovem estudante de nacionalidade sérvia, né? Por um estudante sérvio. Então, um estudante sérvio assassinou o herdeiro do Império Austro-Húngaro, envolvendo então dois países aí importantes daquele período, o Império Austro-Húngaro e a Sérvia. Então, acusando a Sérvia de estar ligada ao atentado, o Império Austro-Húngaro vai declarar guerra à Sérvia, fazendo com que o sistema de alianças funcionasse como uma reação em cadeia. É o início, então, da Primeira Guerra Mundial. O que vai acontecer? Esse conflito inicial era entre o Império Austro-Húngaro e a Sérvia. Até então era só entre esses dois países. Mas acontece que esses países, nesse período, estavam em alianças, formados alianças. E numa guerra é assim, se você tem uma aliança formada com alguém, você tem que ajudar esse alguém se ele entra numa guerra. E é isso que vai acontecer nesse período, tá bom? Mas antes da gente continuar falando, vamos para aqui algumas ilustrações então do assassinato de Francisco Ferdinando, tá bom? Lembrando que são ilustrações de registros da época, tá bom? Já já a gente vai ter uma fotografia de período anterior a este momento aqui do assassinato. Mas nessa primeira ilustração a gente vê, né, que Francisco Ferdinando e a sua esposa e um jovem estudante com uma pistola na mão atirando, né, no herdeiro do Império Austro-Húngaro. E aqui é uma fotografia real da época, tá bom? Momentos antes, pode ver. Francisco Ferdinando e sua esposa descendo as escadas, vão entrar ao automóvel e é quando estão dentro desse automóvel que eles vão receber o tiro do jovem estudante lá sérvio, tá bom? Aqui é um registro dos dois, preparados para o velório, né, os dois no caixão, naquele período. E também teve uma comoção, repercussão mundial, chegando até ser noticiado num dos principais jornais dos Estados Unidos, o The New York Herald, tá bom? E aí vem a manchete principal do jornal naquele dia foi que o arquiduque Francisco Ferdinando e sua esposa, a duquesa de Hohenberg, foram assassinados durante as estadas de Sarajevo, na Bósnia e Herzegovina, tá bom? E aí tem o início então do conflito. O conflito da Primeira Guerra Mundial, ele vai ter uma importância tão grande
que ele vai envolver duas alianças que vão compor as principais potências da Europa naquele período. Então a gente fala que a rivalidade, a crescente rivalidade, aliás, entre essas potências levou a Alemanha a estabelecer uma aliança preventiva com o Império Austro-Húngaro em 1879. Vejam a data, 1879. Então essas alianças não foram criadas quando a guerra começou apenas em 1914. Tanto a Tríplice Aliança e o outro lado, que é a Tríplice Entente, são alianças políticas formadas antes do início da Primeira Guerra Mundial. Então neste primeiro momento, a Tríplice Aliança eram, na verdade, dois países apenas, a Alemanha e a Áustria-Hungria. 3 anos depois que a Alemanha e o Império Austro-Húngaro assinaram esse acordo, a Itália também se uniu a esses dois países, formando então o que ficou famoso na história, chamada Tríplice Aliança. Como a Alemanha, a Itália havia se unificado tardiamente e ficou em desvantagem na divisão do mundo colonial. Então aquela mesma história, aquela mesma lorota que a Alemanha queria conquistar novos territórios para aumentar os seus domínios, aumentar o seu império, a Itália desejava a mesma coisa. Por isso que, por concordar em alguns pontos, vão formar uma aliança entre si, tá bom? A bandeira desses 3 países nesse período são essas aqui. Essa daqui é a bandeira do Império Germânico, tá bom? Vai ser bem parecida com a bandeira da Alemanha, né? Só vai trocar o branco pelo amarelo logo depois e a águia vai sair como brasão, vai ser utilizado só como brasão de armas. Aqui nós temos a bandeira da Itália, só que a Itália também tinha uma bandeira própria naquele período, tá bom? É que eu não consegui baixá-la e colocá-la aqui no slide para melhor explicar para vocês. E o Império Austro-Húngaro, tá bom? Pelo nome do império, você já consegue identificar que após terminar a Primeira Guerra Mundial, esse império vai se dividir em 2 países, né? A Áustria e a Hungria. Mas antes disso, eles eram um único império, o Império Austro-Húngaro. Então pode ver que a bandeira do Império Austro-Húngaro é mais ou menos uma reunião das bandeiras atuais da Áustria e da Hungria, tá bom? Juntas numa mesma bandeira. Beleza? E aí a gente tem um outro lado. Do outro lado estava o Reino Unido, que também a gente pode chamar de Inglaterra ou de Grã-Bretanha, e a França, as 2 maiores potências imperialistas daquele período, né? Com vastos domínios tanto na África quanto na Ásia. Por terem interesses econômicos e políticos comuns, contrários então ao crescimento alemão, em 1914, ou seja, mais de 20 anos depois da assinatura da Tríplice Aliança, os 2 países, Reino Unido e França, vão firmar um pacto de colaboração. A Rússia, que também tinha grandes pretensões expansionistas naquele período, vai se unir a essas 2 potências em 1907, formando então o que a gente chama de Tríplice Entente em história, tá bom? O outro lado desta guerra. De um lado era a Tríplice Aliança e esse era o outro lado, a Tríplice Entente, formado pela Grã-Bretanha, pela França e pela Rússia. Beleza? A gente pode até ver que as bandeiras na Europa elas não são muito originais, né? Porque a bandeira da França é basicamente a mesma coisa que a bandeira da Rússia, só que com as cores e a orientação trocada, né? Mas vamos lá então, continuando. As características da Grande Guerra, da Primeira Guerra Mundial. Ela ficou conhecida pela extrema violência e pela enorme quantidade de mortos nas cidades e nos campos de batalha. É claro que a Segunda Guerra Mundial, em proporção e números, ela vai ser bem maior. Só que até acontecer a Segunda Guerra Mundial, a maior guerra que a gente teve na nossa história foi a Primeira Guerra Mundial, em quantidade extrema de mortos e fora os que ficaram feridos e tudo mais, tá bom? As trincheiras é uma das principais características da Primeira Guerra Mundial, talvez a coisa que ela mais chame a atenção da Primeira Guerra Mundial, que essas trincheiras eram valas escavadas no chão, com cerca de 2 metros de profundidade e vários quilômetros de extensão. Nelas, milhões de soldados ficaram sujeitos à fome, ao frio e ao medo constante da morte por bombardeios, granadas, tiros e doenças. Tá bom? Então, logo a Guerra das Trincheiras, ela vai ser um dos elementos importantes, uma das fases importantes da Primeira Guerra Mundial que a gente vai ver já já até. Até porque elas, como eram essas valas cavadas nas terras, eram protegidas também com sacos de areia e coberturas de arame farpado, em que os soldados se protegiam das investidas do inimigo e aguardavam a próxima oportunidade de atacar, tá bom? Então a gente fala que as trincheiras na Primeira Guerra Mundial eram uma forma de você guardar a posição. Falar, opa, eu tenho domínio sobre esse território e a melhor forma de eu guardar esse meu domínio é montando uma trincheira aqui, esperando o ataque do adversário, né? Esse tipo então de escavação foi usado pela primeira vez na Guerra Civil Americana, entre 1861 e 1865. Na Primeira Guerra Mundial, as primeiras trincheiras foram construídas em setembro de 1914, quando os alemães foram barrados pelos franceses. Ou seja, bem no iniciozinho da guerra, a gente já começava a ter as primeiras escavações de trincheiras.
O exército alemão, que não queria retroceder, também utilizou trincheiras para aguardar uma nova oportunidade para atacar a França, né? Então, tanto de um lado da Tríplice Aliança quanto da Tríplice Entente se cavaram trincheiras para guardar suas posições e poderem surpreender o adversário no contexto da Primeira Guerra Mundial. Em pouco tempo, então, essas trincheiras, né, estenderam-se do sudeste da França, na fronteira com a Alemanha e a Suíça, até a costa norte, na fronteira com a Bélgica. Essas valas úmidas e estreitas tornaram-se a casa dos soldados durante o conflito. A maior parte dos 4 anos de guerra da Primeira Guerra Mundial, a maior parte desses conflitos foi dentro de trincheiras, né? A chamada Guerra de Trincheiras. Então, o texto a seguir expõe algumas das dificuldades da vida dos soldados nas trincheiras. Escutem aí. Quando o solo estava molhado, era impossível se deitar. Então, os soldados tinham de dormir sentados, encostados uns nos outros. Mergulhados no lodo, os soldados desenvolviam uma doença que ficou conhecida como pé de trincheira. A umidade deixava os pés bem sofridos, vamos dizer assim, né? Que muitas vezes acabava em gangrena e amputação, né? Então chegava a casos graves. Havia uma praga adicional, os piolhos. Amontoados e com pouca higiene, então, os soldados não tinham como evitar a infestação, e os problemas não se resumiam à coceira das picadas. Tá bom? Então, ou seja, as condições de vida, né, de saúde, de trabalho até dentro dessas trincheiras eram as mais precárias possíveis. Imagine você passar boa parte de um tempo, de 2, de 3 anos, dentro de um buraco, dentro de uma trincheira. Era uma situação bastante difícil. E aqui nós temos alguns registros fotográficos dessas trincheiras, mais ou menos como eles aconteciam no contexto da Primeira Guerra Mundial. Pode ver que essas trincheiras aqui eram as mais simples, era só para você se proteger rapidamente para atacar o adversário. Então você botava as carabinas em terra e você ficava com o corpo todo para dentro da trincheira. O que acontecia era de, na hora que você atirava, você levantava a cabeça, a carabina e atirava no adversário, tá bom? Aí as trincheiras elas vão ter profundidades diferentes, aspectos um pouco diferentes. Algumas serão um pouco melhor trabalhadas, terá dormitórios, terá condições de você ter uma moradia um pouco melhor. Outras não, vocês simples valas cavadas no chão, né? E o problema dessas trincheiras na Europa é que a guerra acontecia embaixo de chuva também. Então, com as chuvas, as águas entravam dentro dessas trincheiras, trazendo doenças, alagando tudo, trazendo umidade. E você lá, tendo que ficar em pé o dia todo, debaixo da terra, né, dentro de uma trincheira e coberto de água até a altura do joelho, mais ou menos, tá bom? Algumas trincheiras, como essa, pode ver que tinham uma espécie de dormitório, né, que você conseguia ficar deitado um pouco, descansando, para depois tomar posição e defender a guarda. Tá bom? Vocês vão assistir agora um pequeno trecho do filme da Mulher Maravilha. Não sei se todo mundo aqui assistiu. Se não assistiu, vão poder ver agora um trecho agora do filme da Mulher Maravilha, em que exemplifica muito bem o que eram essas trincheiras e o ataque que se dava num território chamado Terra de Ninguém. O que isso significa? Que era um pedaço de terra do território ali de ataque que não pertencia nem ao lado A nem ao lado B. Então o lado A e o lado B está tentando tomar aquela posição, vencer o adversário. Por isso que aquele pedaço de terra entre um e o outro é chamado de Terra de Ninguém. E é esse contexto da Terra de Ninguém que o filme apresenta esse ataque da Mulher Maravilha, tá bom? Acompanhe aí. Diana, nós temos que ir. Precisamos ajudar essas pessoas. Temos que continuar nossa missão. O próximo cruzamento fica um dia. E o que estamos esperando? Não podemos partir sem ajudá-los. Essas pessoas estão morrendo. Sem nada para comer e no vilarejo são escravos, eu entendo, a disse. mas temos que estar Mulheres, na nossa próxima crianças. posição antes do pôr do sol. Como pode dizer isso? Qual é o seu problema? Isso aqui é terra de ninguém, Diana. Isso quer dizer que ninguém pode atravessá-la, entendeu? Esse batalhão tá aqui há quase um ano e ele mal conseguiu avançar 1 metro. Porque lá, do outro lado, tem alemães com metralhadoras apontadas para cada metro quadrado daqui. Não tem como cruzar esse lugar, é impossível. Então o quê? Não faremos nada? Não, nós já estamos fazendo muito. Só que nós não podemos, Steve, salvar todo mundo nessa guerra. Steve, não foi para isso que viemos até aqui. Après, Steve. Não, mas é o que eu vou fazer. Diana!
foi fazer lá? Ela tá sendo alvo dos tiros, vamos! Fiquem abaixados! Abaixados! Isso é uma ordem! Belezinha? Então vamos lá então. Continuando, as características da Grande Guerra. As frentes de batalha. A guerra, ela não aconteceu em um único território ali na Europa naquele período, tá bom? Ela vai acontecer em ambientes locais um pouco diferentes em toda a extensão da Europa. Então logo ela vai se estender por um imenso território e foi travada em diversas frentes de batalha. Nas fronteiras entre a França, a Alemanha e Bélgica ficava a frente ocidental da Primeira Guerra Mundial. Na frente oriental combatiam Rússia, a Alemanha e a Áustria-Hungria. Na frente dos Balcãs, onde estourou a guerra, lutavam a Sérvia, Romênia e Grécia pela Tríplice Entente, e a Áustria-Hungria, Império Turco-Otomano e a Bulgária pela Tríplice Aliança. Na fronteira então da Áustria com a Itália se formou a Frente Alpina. Apesar de ter essa frente dos Balcãs e a frente alpina como destaque, a gente fala que as duas principais frentes de batalha da Primeira Guerra Mundial foi a frente ocidental e a frente oriental. Então é o lado ocidental da Europa e o lado oriental da mesma Europa, tá bom? Lembrando que a gente chama de Primeira Guerra Mundial, de Grande Guerra, mas é um contexto, um conflito que basicamente ocorreu em território europeu. Tá? Então aqui no mapa vocês podem mais ou menos observar isso que eu estava dizendo para vocês. De verde, nós temos os países da Tríplice Entente e seus aliados. Então a gente pode ver que temos a França, Reino Unido, o Império Russo, né? Que é a Rússia, então esses três países líderes da Tríplice Entente. E de roxinho meio rosa, nós temos os países da Tríplice Aliança. Então a Alemanha, o Império Austro-Húngaro, o Império Turco-Otomano e a Itália. A Itália, inclusive, ela vai ser um caso bastante curioso na Primeira Guerra Mundial, porque ela vai trocar de lado. Ela começa a Primeira Guerra Mundial ao lado da Alemanha e do Império Austro-Húngaro formando a Tríplice Aliança, mas no final da guerra ela vai estar do lado da Tríplice Entente, né? Que ela vai ver que algumas coisas que a Alemanha estava fazendo, ela não concordava naquele período, então por isso que ela vai trocar de lado, tá bom? Então as duas frentes aí, aqui ó, podem ver onde está França e Bélgica e o Império Alemão, nós chamamos de a frente ocidental da batalha, tá? E aqui do lado direito, entre a Rússia, a Alemanha e o Império Austro-Húngaro, nós chamamos de a frente oriental da Primeira Guerra Mundial. E aí nós temos as outras frentes de batalha, né? O Império Austro-Húngaro e a Itália contra a França. Nós temos também os países aqui onde começou a guerra, né? A Sérvia e a Grécia contra a Bulgária, a Romênia, o Império Turco-Otomano. Apesar de ter essas outras frentes de batalha, são a frente ocidental e oriental as mais importantes né, ali no contexto dos conflitos bélicos, tá bom? Algumas mais características da Primeira Guerra Mundial.
Ela vai ter duas fases importantes. A primeira delas, chamadas de Guerra de Movimento, que foi mais ou menos caracterizado pela movimentação ofensiva das tropas alemãs pela frente ocidental e a resistência francesa entre os meses de agosto e novembro de 1914. Então a gente fala que é o início, bem o iniciozinho mesmo da Primeira Guerra Mundial, que é as tropas estabelecendo posição ali. Então por isso que estão se movimentando, estão indo ocupar algumas regiões, alguns territórios para ali conquistá-los. E a outra fase, que aí é a de maior duração da Primeira Guerra Mundial, é a chamada Guerra de Posição, que vai ocorrer entre os anos de 1915 e 1918, tá bom? É na Guerra de Posição que as tropas vão se estabelecer nas trincheiras, tornando as batalhas mais estáticas, ou seja, mais paradas. Então aquele bang-bang todo, aquela pega pra capar, briga a todo momento, vai ter na Segunda Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial foi uma guerra muito parada. As tropas nas trincheiras, esperando o momento certo de atacar e tudo mais, tá bom? Ainda falando algumas características da Primeira Guerra Mundial, nós temos as figuras dos cachorrinhos, né, os cachorros, e outros animais que eram adestrados para mandar e receber mensagens e auxiliar na prestação de socorro aos feridos. Na hora de enviar mensagens, né, muitos pombos, pássaros, águias foram adestradas, não sei qual nome se fala, não sei se é adestramento mesmo para essas aves, para levar informações para os aliados em outra região. Os cachorros eram equipados para levar os cachorros e cavalos, né, aqueles equipamentos de primeiros socorros, tá bom? Várias armas desenvolvidas durante a Belle Époque foram testadas e usadas pela primeira vez. Lembra que eu falei na última videoaula o que foi a Belle Époque, as coisas que surgiram durante a Belle Époque? Então, muitas daquelas coisas foram testadas e usadas pela primeira vez neste momento, como tanques, lança-chamas, submarinos e armas químicas, assim como o avião foi transformado em armas de guerra, como a gente pode ilustrar agora. E a gente tá vendo então os cachorrinhos, né? Levando bolsas, equipamentos de primeiros socorros. Pode ver que um dos cachorros está com a máscara para se proteger das armas de gás, que vai ser a primeira guerra que vai utilizar armas biológicas, né? Então não só armas de fogo matam as pessoas. Vão descobrir também que dá para se fazer armas biológicas, né? Gases venenosos e outros tipos de gases, tá bom? Aí mais uma figura, uma fotografia, né? Representando então os cachorros equipados para auxiliar nesses trabalhos, né, de guerra. O avião, né, o Barão Vermelho, o avião mais famoso da Primeira Guerra Mundial. Então, como os aviões, aquela invenção que ou foi dos irmãos Wright ou de Santos Dumont, mas muito se acredita que foram os irmãos Wright mesmo. Santos Dumont só foi um grande divulgador, apesar de que é considerado também um dos pais fundadores, inventores do avião. Nós temos aí os aviões utilizados como veículos de guerra pela primeira vez, tá bom? Outro avião. E vamos lá então, começar a falar então do desfecho da Primeira Guerra Mundial. O equilíbrio de forças. A partir de 1917, então, a Tríplice Entente começa a se fortalecer. Por qual motivo? Porque os Estados Unidos da América entram na jogada. Ele estava quietinho lá na América, no lugarzinho deles, sem incomodar ninguém, até que ele começa a ver que seus aliados começam a perder aqui na Europa. E a gente vai ver que esse é o motivo que faz com que ele queira entrar nos conflitos da Primeira Guerra Mundial. Em abril de 1917, devido a ataques de submarinos alemães contra navios mercantes norte-americanos que estavam aqui no Oceano Atlântico, né, os Estados Unidos abandonaram a neutralidade que vinham adotando e entraram então na Primeira Guerra Mundial. Mas esse é o motivo real deles entrarem na Primeira Guerra Mundial? Porque só tinha alguns submarinos alemães ali, alguns dizem que nem tinha atacado, né, só estava ali guardando posição. Então, oficialmente, esse é o discurso dos Estados Unidos. Mas na prática, nós sabemos que a partir do ano de 1917, os alemães declararam guerra contra qualquer país que fornecesse suprimentos para seus inimigos. Então, logo isso incluía os Estados Unidos da América, que fornecia armas, alimentação, empréstimos bancários para os países da Tríplice Entente, né, como a Inglaterra, a França e a Rússia. Então, a intenção era isolar o Reino Unido e deixá-lo sem comida, medicamentos e novos armamentos. O país mais atingido então pela medida alemã foram os Estados Unidos, grande parceiro comercial do Reino Unido. E é por isso que os Estados Unidos vão entrar na guerra, porque eles não vão aceitar então que perder futuros negócios na Europa. Então, em abril de 1917, após um ataque alemão a um de seus navios, os Estados Unidos entram na guerra, né, oficialmente. O governo estadunidense também investiu pesadamente na propaganda com a criação do Comitê de Informação Pública, órgão encarregado de preparar campanhas publicitárias com o objetivo de obter apoio popular à participação do país na guerra.
em um período no qual os exércitos europeus já estavam muito desgastados por anos de conflito, o poder bélico estadunidense colaborou de forma decisiva para a vitória da Tríplice Entente. Ou seja, Inglaterra, França, Rússia, se a guerra fosse continuar existindo sem a participação dos Estados Unidos, provavelmente eles iam perder para o exército alemão e o exército austro-húngaro. E aí, então, os Estados Unidos entram na jogada por qual motivo? Porque eles haviam emprestado dinheiro para a França e para a Inglaterra. Se a França e a Inglaterra tivessem perdido a guerra, não ia ter como eles pagarem as suas dívidas para com os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos entram na guerra para ajudar esses dois países, para eles não ficarem arrasados, não acabarem sendo dominados e poderem pagar as suas dívidas com os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos, na verdade, estavam sendo malandros, né? Estavam ajudando, entre aspas, para esses países pagarem suas dívidas com ele e ele poder enriquecer um pouco mais. Antes de continuar, então, nós temos esses dois cartazes que ilustram muito bem como é que era o chamamento lá nos Estados Unidos, convocando, né, os soldados, né, os recrutas a participarem da Primeira Guerra Mundial. Na figura da esquerda nós temos o famoso Tio Sam, né? Estados Unidos, é a figura simbólica dos Estados Unidos. Assim como o canarinho, talvez seja assim um símbolo aqui para o Brasil, né? Por causa da nossa seleção de futebol. Nos Estados Unidos é a figura do Tio Sam, essa figura que representa muito bem essa ideia, esse sonho americano e tudo mais. Então vamos lá, começando a falar então um pouquinho do final da guerra. Na Rússia, revolucionários tomaram o poder em 1917. O novo governo revolucionário russo assinou um tratado de paz com a Alemanha em março de 1918. A Rússia então sai da guerra e os alemães começam a enviar mais tropas para a fronte ocidental. Já que a frente oriental estava acabada, porque a Rússia meio que se rendeu, né? Porque lá estava ocorrendo dentro da Rússia um processo revolucionário, né? Chamada Revolução Russa, que a gente vai estudar logo após a Primeira Guerra Mundial. Então a Alemanha se concentra aqui na frente ocidental. Ela ganharia esse conflito se não tivesse os Estados Unidos na jogada. Como os Estados Unidos entraram na jogada, o exército da Tríplice Entente então estava fortalecido. Então era o início do fim da Grande Guerra. Por qual motivo? Dessa forma, então, vai se configurar a terceira e última fase da Primeira Guerra Mundial, caracterizada então por novas movimentações de tropas e pelas batalhas finais da Primeira Guerra Mundial. No ano de 1917, as economias das nações europeias estavam seriamente abaladas e o sofrimento da população era grande. Tanto um lado quanto o outro, por mais que a Alemanha e o Império Austro-Húngaro estavam vencendo a guerra, eles também estavam ficando arrasados. Então, no final das contas, todos os países ali da Europa envolvidos com o contexto da Primeira Guerra Mundial estavam acabando ficando com as suas economias arrasadas, destruídas por causa desses conflitos bélicos. Ocorriam então revoltas populares e deserções de soldados em várias regiões da Europa, enquanto vários políticos procuravam uma solução diplomática para o fim da guerra, né? Porque esse contexto da guerra ali já não estava sendo benéfico nem para um lado e nem para o outro. Então, qual é o ponto final da Primeira Guerra Mundial? A partir de agosto de 1918, né, o ano final da guerra, a Tríplice Entente, fortalecida pelas tropas norte-americanas, obtiveram importantes vitórias em batalhas na fronte ocidental. Com isso, os países da Tríplice Aliança foram uma a uma se rendendo. Só lembrando, quais eram os países da Tríplice Aliança? Itália, Império Austro-Húngaro e a Alemanha. A Itália já tinha saído da jogada no ano de 1917, já tinha se rendido em 1917. 1918, então, no início de 1918, o Império Austro-Húngaro se rende. O último país, então, que faltava se render era a própria Alemanha. Então, com isso, os países foram se rendendo e no dia 11 de novembro de 1918 é a rendição da Alemanha. Então, tem a assinatura do armistício. É o final da Primeira Guerra Mundial. Na Conferência de Paris, então, que vai ocorrer na França, né, Paris é a capital da França, o presidente dos Estados Unidos, o Woodrow Wilson, apresentou uma proposta que defendia uma paz sem indenizações nem anexações territoriais, né? Alguns pontos defendidos por Wilson acabaram se concretizando, como a independência de alguns estados europeus, então vão surgir alguns países novos no contexto mundial, e a criação da Sociedade das Nações, que é uma pré-organização das Nações Unidas, a ONU, né? Seria a ONU que foi criada na Primeira Guerra Mundial, essa Sociedade das Nações, que seria uma organização internacional que teria o papel de assegurar a paz. Então era um protótipo da ONU, não era a ONU como conhecemos hoje, porque a ONU como ela é hoje, ela nasce pós Segunda Guerra Mundial. Mas essa Sociedade das Nações era mais ou menos já uma ideia do que viria a ser a ONU. O continente europeu, então, ele vai ser reconfigurado.
o Império Austro-Húngaro foi desmembrado e de seu fatiamento surgiram o Reino dos Sérvios, Croatas e Eslovenos, a partir do ano de 1929, chamado de Iugoslávia, a Tchecoslováquia e a Hungria, que reconquistou sua independência. Alguns desses países hoje, 2020, já não existem mais, como a Tchecoslováquia e a Iugoslávia. Esses países já se desmembraram e viraram outros países da década de 90 para cá, tá bom? A Turquia, então, perdeu quase todos os seus domínios para os britânicos e os franceses. Independentes do Império Russo, formaram-se Letônia, Estônia, Lituânia e Finlândia. Todos esses países surgiram, se desmembrando, separando ali, então, da Rússia. A Polônia, antes dividida entre os grandes impérios da região, também surgiu como um estado independente. Então pode ver o tanto de países europeus que surgiram pós Primeira Guerra Mundial. Logo, o mapa da Europa tinha que mudar, e ele muda basicamente. Esse é o mapa da Europa pós Primeira Guerra Mundial. Pode ver aqui todos esses países aqui de laranja, Finlândia, Estônia, Letônia, Polônia, aqui, Tchecoslováquia, todos esses países faziam parte da Rússia, são desmembrados. Eles aparecem na história. Esses países de amarelo, Tchecoslováquia, Hungria, Romênia, Iugoslávia, Romênia não, que já existia mais, Hungria e Iugoslávia, esses países são criados também com o desmembramento do Império Austro-Húngaro. Tanto que a Áustria está bem do lado da Hungria, né? Surge como um país independente. E a Alemanha vai perder alguns territórios, que são esses territórios de vermelho. Perde a região da Alsácia-Lorena, que a França recupera, e perde uma parte do território que vai dividir com a Polônia, tá bom? Só que prestem atenção nesse mapa. Esse mapa, ao mesmo tempo que ele termina a Primeira Guerra Mundial, ele vai dar início à Segunda Guerra Mundial. Por qual motivo? Porque a gente vai ter algumas consequências da guerra importantes. A Primeira Guerra Mundial causou a morte de 10 milhões de pessoas, principalmente homens jovens, e deixou 20 milhões de feridos. Além disso, ao final da guerra, muitas regiões da Europa estavam completamente destruídas e com serviços básicos precários. Lembrando que esse número não é exato. Alguns historiadores afirmam que foi muito mais de 10 milhões de mortos, tá bom? Para reconstruir então as cidades e dar condições de sobrevivência à população, os países europeus precisaram pedir empréstimos ao governo e também aos bancos norte-americanos. Então, os Estados Unidos enriquecendo ainda mais. Os países já tinham pegado empréstimos antes de iniciar a guerra e durante a guerra. E agora, após término da guerra, também pegavam mais empréstimo com os Estados Unidos. Além disso, os europeus tiveram que importar grande parte dos produtos primários de que necessitavam, como alimentos e remédios. E importavam da onde? Dos Estados Unidos da América. Então, uma das consequências importantes da Primeira Guerra Mundial, eu acho que eu vou citar já já, então não deixa eu pular essa parte não, tá? Em junho então, do ano de 1919, após a Conferência de Paris, é assinado o Tratado de Versalhes. Então também foi na França assinado esse tratado, que impôs as condições de paz e as mais duras penas para a Alemanha, que é a principal derrotada da Primeira Guerra Mundial. A Alemanha perdeu todas as suas colônias, foi desarmada, teve parte de seu território ocupado militarmente e ainda precisou pagar uma pesada indenização pelos custos da guerra, tá bom? Essas sanções que são aplicadas à Alemanha é basicamente o estopim da Segunda Guerra Mundial, porque vai surgir dentro da Alemanha um sentimento de revanchismo. O revanchismo alemão, que vai ser um dos motivos de iniciar a Segunda Guerra Mundial. O Tratado de Versalhes também foi responsável por criar a Liga das Nações, como eu estava falando para vocês, uma organização internacional voltada à manutenção da paz por meio da diplomacia entre os países. É um protótipo de ONU. A Liga das Nações ela vai falhar, vai deixar de existir e logo após vai iniciar a Segunda Guerra Mundial. Como consequência, nós temos também que os alemães iniciaram um período de grave crise econômica e social por causa de todas aquelas sanções que o Tratado de Versalhes impôs a ela. A humilhação imposta então pelos termos deste tratado alimentou um sentimento revanchista que foi decisivo para a eclosão da Segunda Guerra Mundial anos depois. Só lembrando que o líder da Alemanha na Segunda Guerra Mundial é um fulaninho bem famoso que vocês conhecem chamado Adolf Hitler. Adolf Hitler ele era soldado alemão durante esses conflitos da Primeira Guerra Mundial, tá bom? Então ele sabia muito bem o que estava acontecendo ali em contexto político da Alemanha. Os Estados Unidos foram os maiores vencedores da Primeira Guerra Mundial, como a gente já consegue perceber bem. Por qual motivo? O número de baixas de suas tropas foi menos de 10% das baixas alemãs em comparação. Seu território não foi atingido pelo conflito e o país se tornou o grande financiador da reconstrução dos países europeus arrasados pelos combates. Nos anos do pós-guerra, então,
os Estados Unidos da América assumiriam a liderança econômica e política do mundo capitalista. Se tornariam a grande superpotência que eles são até os dias atuais, tá bom? Apesar de que hoje em dia está tendo uma grande briga entre eles e a China, para ver quem é que assume, quem é que fica com essa liderança, mas em contextos ainda econômico, militar e tudo mais, e de desenvolvimento, os Estados Unidos lideram a alguns passos à frente da China, tá bom? E aqui temos uma ilustração, então, das tropas Marshall em Londres após a assinatura de armistício, que deu fim à guerra em 1918. Então, é uma das fotografias célebres que marca o final do contexto da Primeira Guerra Mundial. Beleza? Turma, sei que a aula foi um pouquinho longa, por isso que eu peço que vocês assistam novamente o vídeo, dêem uma pausa, vejam com calma, tá bom? E se ficar alguma dúvida, vocês me procuram no WhatsApp, tá bom? Então, desde já, agradeço a atenção de vocês na aula de hoje. Lembrando que se ficarem com alguma dúvida, né, novamente, me procurem lá no WhatsApp. E as orientações para os exercícios e atividades eu vou deixar lá na plataforma, tá bom? Então, após assistirem essa videoaula, corram lá na plataforma para ver o que é para fazer, beleza? Abração, turma, fiquem com Deus e até a próxima!